Eita, começou, Judásio. Pessoal, 30 minutos, iniciando aqui nosso programa. Vamos repetir o programa da semana passada, porque houve uma falha técnica da gente. Pode não, Judásio? Você quer ao vivo, cara? A gente pode falar o que quiser aqui. Pessoal, muito bom dia, pessoal. Programa 30 minutos. Aqui foi a prévia aqui com o Judásio, né? Nosso convidado Judásio. Ali também estava o Auris ali, que vai falar algumas perguntas. Do outro lado aqui da plateia, aqui, que é quem faz a televisão, tá? A Daniele e meu afilhado ali, Pedro, né? Pedro é namorado de Letícia, minha afilhada. Passou a ser meu afilhado também, viu, Judásio? Judásio, dá um bom dia para a galera aí. Mas é importante que você diga quem é o sogro dele. O sogro dele é meu compadre Márcio, né? Vamos lá. Dá um alô pro pessoal, Judásio, aí. Boa tarde a todos, aos amigos de Parnamirim, Burton, Valíris, aos apoiadores aqui do programa 30 minutos. Né? Burton, é sempre um prazer estar aqui e ter a oportunidade de me comunicar com o povo de Parnamirim, né? Então, excepcionalmente hoje, eu sei que você vai falar sobre a questão da reforma da Previdência. Então, vamos lá, que eu acho que é importante toda a classe trabalhadora, até os aposentados, aqueles que têm pretensão de se aposentar em breve, de vivenciar esse tema que realmente tem atormentado, né, toda a população brasileira. E aí, Valdir, faz aí um pouquinho da propaganda do sistema, para você ler isso aí não. É só falar que o sistema Colégio de Curso... Lembrando que esse programa tem um patrocínio do sistema Colégio de Curso, educação com qualidade do ensino infantil ao médio. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez... Matrícula aberta ainda no sistema? Eu acho que nesse período não, já começou as aulas. Ele sempre cabe alguém lá, pode ir lá, o pai que quiser matricular o aluno no sistema, pode... Queremos agradecer a Judásio mais uma vez aqui a sua presença. E vamos tocar o programa. Tem um telefone aí, o teu aí? Ó, Judásio, aqui ao vivo é bom por isso, sabe? O telefone toca ali, você reclama na hora aqui, não tem essa dificuldade não. O que é que nós temos aí da semana aqui, Valíris? Já que vamos falar aí mais uma vez sobre a questão previdenciária, né? Esse assunto vem deixando a população preocupada, mas eu acredito que não é tão assim o quanto estão falando, não. Isso é o pessoal ligando para saber as notícias, né? Isso aí, fala aí, Valdir. Com certeza. É o nosso amigo Márcio ligando aqui. É Márcio tá ligando? Tá vendo, Judásio? Eu fui falar de Márcio aqui, já apareceu ali. Pessoal, é o seguinte, com relação à reforma previdenciária, né? Há uma confusão muito grande, Judásio, que está acontecendo aqui com a gente. É o seguinte, tem pessoas que é contra, pessoas que é a favor, mas o projeto que o governo está mandando para lá é o seguinte. Vamos dar aqui um inicial aqui, é o seguinte, olha... nós temos uma coisa chamada de Seguridade Social, que ela engloba a saúde, ela engloba a educação, a previdência social, né? E engloba a assistência social. Das três aí, o governo tá batendo em cima da previdência social. A previdência social, ela tem uma arrecadação que ela é feita através do 8% do empregado e 20% do empregador. O governo passado, aí, de 13 anos para cá, eles desoneraram a folha, ou seja, eles pegaram esses 20% e chegaram para o empresário e falaram assim, não paga os 20% total, e você tem direito a colocar mais empregados na sua empresa para combater proporcionalmente essa questão dos 20%. Nisso aí, Judásio, o que aconteceu foi o seguinte, que o empresário não está preocupado com isso. Não é porque ele desonera a folha que ele vai colocar empregado. Então, a estratégia do governo de Lula e Dilma aí foi por água abaixo. Resultou um prejuízo de 264 bilhões para a Previdência Social. Né? Isso aí ninguém está mostrando. Mas é meio ingrata a questão da nova regra. Né? Quem tem mais de 50 anos, o homem, vai pegar uma regra de transição. E a mulher que tem mais de 45. Quem tem menos dessas idades aí, Judásio, simplesmente eles vão pegar e é a nova regra. Né? Ou seja, se aposenta com 65 anos e no mínimo 25 anos de contribuição. Ao cálculo que eles fazem, se o cidadão tem 65 anos de idade, ele vai receber 51% da média de todos os salários que ele recebeu durante a vida dele toda, de contribuição. Então, 51% mais 25%, que é o mínimo, dá 76%. Né? Isso é média de salário. Aí lá atrás trabalhou ganhando R$1.000, agora está com 2.000, vamos puxar uma média daí. Vamos supor que a sua média fosse R$1.000. Então, nesse caso aí, que você tem 65 anos e 25 de contribuição, tu vai receber exatamente 76% do valor dessa média. Se fosse 1.000,
Ou seja, hoje tu ganha R$1.000, passaria a ganhar R$670. Não, desculpa, 700, né? R$760, ao contrário. Eu tenho, normalmente, nas discussões que trata dessa questão da Previdência, o que eu sempre digo, né, o que a gente sempre coloca, é que o governo ele tem uma dificuldade muito grande em chegar à população com essa reforma, dado a falta de credibilidade nas informações que são dadas. Isso mesmo. Primeiro, o governo repassa que tem que a Previdência ela tem um déficit anual muito grande. E existem outros segmentos que coloca em contraponto que esse déficit da Previdência não é o que realmente o governo diz. E eu concordo com essa segunda opção aí. Agora, uma das coisas que agravou a questão da Previdência foi o desemprego. Porque, de repente, você economia, né? De repente, você tinha 12 milhões de pessoas que era contribuinte ativo e que nós perdemos esses 12 milhões de contribuintes. Os desempregados, né? Os desempregados. Porque, às vezes, quando a gente fala nos modelos políticos que existe, né, a questão dos socialistas, a questão dos social-democratas, os socialistas criticam muito o social-democrata, mas assim, o maior ganho social que alguém pode ter é o emprego. Isso mesmo. Porque com o emprego você tem dignidade, você tem autonomia, renda própria, você não fica dependendo de A ou de B. E, logicamente, que nesse momento, né, a gente tem um governo que é um governo de transição, não é? Um governo que assumiu, que é um governo que é até questionada a legitimidade do governo pelo fato de não ter sido eleito, ele está substituindo, porque você votou em Dilma, não sei se o pessoal votaria em Temer. Mas eu não concordo com essa parte aí. Mas assim, mas a gente tem um governo que é um governo que não passou ele mesmo pelo crivo popular. Ele, o presidente da República, diretamente. Ele foi indiretamente. Né? Mas é um governo que a gente sabe que tem tentado resolver algumas questões, tanto que a economia já acena só uma partezinha de dados. Com a possibilidade de se retomar um crescimento a partir desse ano. Voltando a essa questão aí da chapa Dilma Temer, que você citou bem agora aí, não era bom que o pessoal, o povo, começasse a prestar atenção nessa questão? Quando você vota no prefeito, você também vota no vice-prefeito. Então, na hora de escolher, não escolha só o prefeito, não. Escolha a sua chapa completa. Você não concorda também isso aí, não? Concorda, porque normalmente nas campanhas... quem aparece mais é o prefeito. A visibilidade maior é do prefeito, né? Eu fui candidato a vice-prefeito, né? Nós, né? Nós, né? E eu sempre digo o seguinte, que ex, vice e sub, né? Não serve para nada, né? Não serve para nada. Então, eu fui candidato a vice por uma questão circunstancial. Mas quando você observa a propaganda, inclusive até a propaganda, está lá o prefeito, o vice-prefeito pequeno. O prefeito 1 metro e o vice-prefeito 10 centímetros. O vice-prefeito 20 centímetros, é um 4x4 ou um 2x2. É verdade. Então, termina que anula essa questão de aparecer o candidato a vice. Mas o Brasil, nos últimos 20 anos, né? Últimos 20 anos, a gente tem tido essa experiência da questão da substituição do presidente pelo vice, né? Justamente. No primeiro, quando houve o impeachment de Fernando Collor, que houve a substituição de Itamar, nós temos uma história positiva. Não, também teve Sarney, né? Mas Sarney foi morto, mas foi também uma Sarney outra substituição, é verdade. Sarney foi uma herança ruim, mas o Itamar, ele foi realmente o presidente que saiu com uma popularidade muito grande. Isso. Aqueles que escreveram a biografia de Itamar e aqueles que dão depoimento com relação a Itamar, é que ele era uma pessoa, em primeiro lugar, extremamente honesta. Eu conheci Itamar. Né? Extremamente honesta. Um cidadão que respeitava as instituições, principalmente um lutador pela democracia no Brasil, não é? E que ele se considerava pouco inteligente, mas que ele escolhia as pessoas certas para o lugar certo
e, na verdade, com a credibilidade que ele tinha, ele conseguiu fazer uma boa gestão. O Brasil ele saísse. Porque nós temos que entender que, quando Itamar substituiu o Collor, o momento político brasileiro era muito pior. Porque nós vivíamos, era não era uma jovem democracia, era uma democracia juvenil, criança. Né? Recém-criada. Recém-criada. Né? E naquele momento conseguiu se estabilizar a economia, a gente tinha uma inflação de 1000% ao ano. Criou o real, né? Criou o real, estabilizou o país, enxugou a máquina, diminuiu o Estado, né, e entregou para o governo bolivariano socialista, né, do nosso amigo Lula, que aí promoveu toda essa desorganização do sistema brasileiro, do sistema administrativo. E o exemplo está a Venezuela aí, ó. É a mesma, ia acontecer no Brasil. A Venezuela ontem fechou ia acontecer no Brasil isso aí, Judá. A Assembleia, né? O que eles queriam, na verdade, o que o governo queria, era implantar uma ditadura socialista. Que em discurso do Jacques Wagner, exatamente, gravado, ele prega bem claro. Nós estamos na regra deles. A nossa regra é tomar o país e acabou. Pois é, agora eles têm que entender que existe várias maneiras de se tomar o poder. Existem várias maneiras. A primeira não é de se tomar, é de se substituir pelo voto democrático, que é o que nós defendemos. A segunda sempre, né? É das faltas que acontecem, né? Como aconteceu com a presidente Dilma, que as pessoas observam algumas falhas. Do ponto de vista, o erro que ela cometeu, né? o crime lá que ela cometeu. A omissão, né? A omissão. Mas eu entendo que, do ponto de vista emocional, Dilma não tinha condições de governar o país. Haja visto os discursos dela, que ela começava falando de uma coisa e terminava falando de outra. Stand-up o discurso dela. E o Brasil, ele já teve uma experiência, a gente não já teve uma rainha louca. Então, a gente tinha agora uma presidente às vésperas do estado de se enlouquecer, porque ela não tinha estabilidade emocional mais para governar. E o Brasil ele ia caminhar numa bancarrota, né, num estado de decadência, ainda mais com as pessoas que estavam lá. Né? O discurso dela não concatena com nada. Ela começa com uma coisa aqui, diz que está chovendo, daqui a pouco viva a mandioca. Pois é, outra coisa, a gente estava analisando a questão do governo passado. Meu amigo, esse pessoal é igual pé de ovelha, por onde eles passam não nasce mais nada não. Acabaram com os Correios, não conseguem, Valíris, prestar o serviço que prestava antigamente, Correios, Petrobras. Caixa Econômica, Petrobras, o BNDES, que está uma caixa preta, os fundos de previdência. Pelo amor de Deus, e essa turma ainda fala como se tivesse feito a maior benfeitoria para o país. Tem um dizer da Margaret Thatcher que ela fala assim: o comunismo só é bom enquanto não acaba o dinheiro dos outros. Não acaba o dinheiro dos outros. Foi o que aconteceu no Brasil aí. É verdade. Tá aí. Mas, Judas, voltando novamente aqui à Previdência aqui. Então, nós fechamos aqui o pacote, explicamos aqui para o pessoal como é que funcionava a questão lá. Agora é o seguinte, as fontes de renda previdenciárias, né, da Seguridade Social, ela é muito grande, ela engloba loterias, ela engloba o COFINS, lucro sobre o lucro líquido das empresas, ela também pega um pedaço ali, e daí é gigantesco. O que o governo faz para poder pegar desse dinheiro? Ele cria uma coisa chamada DRU, né, que a gente chama de DRU. Né? Ele desvincula essa receita, ou seja, a receita que está lá, que vai dar apoio à Previdência Social, à Assistência Social e a saúde, né? O governo tirou agora com a nova DRU, nova lei, tirou 30%. Meu amigo, aí como é que você está dizendo então que nesse sistema, artigo 194 da Constituição Federal e o 95 da Constituição Federal, é bem claro, não existe separação entre saúde, previdência e assistência social, não. É uma coisa só, é um pacote só que é a Seguridade Social, mas o governo vai lá, separa e utiliza esse dinheiro para a construção de Angra dos Reis, Angra 3, construção de Brasília, e etc. E vai construindo para pagar dívida. Agora... Quem paga é o trabalhador, hein? Burton, só emendando aí o que você está dizendo,
O grande problema é que quem paga é toda a sociedade e a classe trabalhadora. A classe trabalhadora. Porque na hora que estavam na farra lá, saqueando a Petrobras, eles convidaram alguém para a farra? Não. Tu foi convidado para a farra? Não. Ninguém foi convidado para a farra. Nenhum trabalhador foi convidado para participar de nada. Agora, nesse momento, aí não é nem convidado, né? Há uma imposição em todos os sentidos, com aumento de impostos, com aumento de obrigações, com diminuição de direitos, porque, queira ou não queira, a reforma da Previdência, ela vai tirar direitos que a classe trabalhadora tem, e aí nós vamos pagar. Agora, nós temos que ter o entendimento que tudo isso está acontecendo, por causa do desmonte que foi feito na economia brasileira. Nos últimos 13 anos. Nos últimos 13 anos. Então, foi um governo desastrado, incompetente. Dilma pensava que sabia pilotar um Boeing. Na verdade, ela não pilotava nem um teco-teco. Ela não tinha condições de madeira daquele 14 bis, ela não tinha a menor condição. Sem motor. E levou o país à situação que levou, porque na hora que... Ela é a bancada dela, viu, Judácio? Ela é a bancada dela. Toda, ela com a turma, né? Com a turma do PT, com a turma do PMDB, do PP, pessoal que e apoiou, parte do PCdoB, que eu sou do PSDB, mas eu tenho uma simpatia pelo PCdoB. Agora, sempre digo o seguinte, o PCdoB deveria sair de perto daquele povo. Aquele povo não contribui nada para o PCdoB, não. Atrapalha, né? Muito pelo contrário. Só faz atrapalhar. O PCdoB, você veja que das pessoas que estão envolvidas em malfeitos, não vejo ninguém do PCdoB. Né? Agora estão pegando o PP, né? O PP tá. Agora diz que Paulo Maluf anda cantando de galo, diz que é o mais honesto que tem lá, porque não estava na Lava Jato. Lula também disse que é o mais honesto. Não estava na Lava Jato. Mas Lula está indiciado num punhado, né? Mas Paulo Maluf não está. Mas Lula não sei que é mais honesto que Moura, mais honesto que a Polícia Federal, mais honesto que o Brasil todinho. O problema é que Lula tem Alzheimer, né? Então ele não se lembra de nada do que ele fez, né? Ele não se lembra que foi. Mas, sabe o que eu vejo aí? Eu vejo o seguinte: no Brasil nós temos a nossa Constituição e tem os princípios básicos, que são a transparência, a probidade, a legalidade, a moralidade. Aí eu te pergunto, Gilásio, tu é um cara antigo aqui na política. O executivo em si, ele não tem receio de ser preso, não, por cometer esses desvios? Não tem medo na hora que está fazendo lá? O cara não tem medo? Olha, eu acho, assim, de coração, até o mensalão, aquele mensalão do PT, sim, que aconteceu há mensalão e o mensalinho, né? Uns 6 anos atrás, 7 anos, né? Tem mais, o mensalão talvez tenha mais tempo, né? Na época do Lula. Até ali, eu acho que a classe política brasileira, aqueles que administram a coisa pública, não só político, mas até um técnico e tal, talvez eles tivessem esse pensamento da impunidade. A partir dali... Impunidade? Da impunidade. Não é nem imunidade, não, não, impunidade. Da impunidade. A partir dali acendeu uma luz amarela, dizendo, olha, os órgãos de controle, eles estão mais vigilantes, e a justiça ela está mais ágil, né? O Ministério Público está mais atento para que venha a punição. A questão das instituições, a estrutura delas. As instituições. Então, passou o mensalão, me parece que a turma não aprendeu, ela não achou que aquela luz amarela poderia ficar vermelha. Ao contrário, achou que era luz verde. Ao contrário, né? Saíram dos Correios. É tudo daltônico mesmo. Saíram dos Correios e correram para a Petrobras. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, ali eles fizeram a farra. Resultado, hoje estão presos. Então, o pessoal do Partido dos Trabalhadores, alguns que gostam de chamar os outros ladrão, que era o pessoal da probidade, da ética, era o mais puro do que o Café São Luís. Pessoal que fala que tudo entendendo? É golpe, né? Tudo é golpe. Essa turma meteu a mão, mas meteu a mão com força. E agora está lá. Então, Eduardo Cunha foi condenado ontem a 15 anos de prisão. Quem são os políticos que estão presos? São os políticos que estavam lá na turma, na cúpula do PT.
Vacari, Zé Disseu, Genuíno. Aí Judá, só uma partezinha, não vamos perder isso aqui não. Esse mesmo pessoal era o pessoal que pregava em 64 para frente, que queriam acabar com a ditadura. Mas queriam a ditadura proletária. Eles queriam, na verdade, não queriam acabar com a ditadura. Eles queriam substituir a ditadura, de uma ditadura militar para uma ditadura do proletário analfabeto, inclusive porque eles... Né, ratificado isso por Jacques Wagner, ratificado por aquele José Jorge, né, que ele mesmo fala. Eles não tinham, naquele momento, um preparo para governar nada. Vocês vejam que essa turma naquela época... Hoje não tem. Né? Naquela época eram todos despreparados para tudo. Hoje não tem, Judá. 3 anos de desmanda aí sai Palocci aí com R$1 bilhão. Está lá anunciado na televisão. Agora sim, dessa turma que está envolvida, né? Eu acho que o mais grave, que eu acho que não sai da cadeia nunca mais, é Sérgio Cabral e Palocci. Disseu, né? Não, Disseu eu acho que ainda pode sair. A situação de Palocci e a situação de Cabral, é complicado. A situação de Disseu, de Palocci, e a situação de Cabral é muito mais complicada. O que eu entendo com relação a Disseu é que ele vai permanecer porque ele é um cidadão altamente perigoso. Tem vários crimes, né? Ele é periculoso. Ele é periculoso. Ele é uma pessoa que deve ser mantida ali vigiada. Não, ele tem condenações sucessivas aí, Judá. Isso na justiça tem uma coisa chamada de adição de pena. Então ele cumpriu, vamos supor, ele condenou 30 anos, aí cumpre 5. O correto é ele ter que ficar mais 25, não é isso? Mas ele leva outra condenação, aí a nova condenação é adicionada. Entendeu? Aí 30 de novo. E assim por diante. Eu acho que dificilmente Zé Disseu sai da cadeia. O Cabral é grave a situação dele. Não, o Cabral é um absurdo. Porque o Cabral era um... Sim, mas a esposa dele é conivente. Foi. Não, mas é tudo junto. Isso, mas ela está solta, né? Não, mas ela está solta não. Não, ela está na prisão domiciliar, porque ontem o pessoal estava até comentando e criticando a justiça. Não é criticar a justiça, é criticar a lei. É a lei. A justiça, ela age em um benefício da lei. Ela está avaliando lá que ela vai ficar em casa, tem um filho menor e tal. Que eu acho que a partir daí cria-se uma jurisprudência para que outras presas que tem por aí possam fazer isso. Eu só não sei se o Estado brasileiro vai ter condições de acompanhar a execução. A execução. Porque diz que ela não pode pegar no celular, ela não pode assistir uma televisão. Imagine se hoje soltarem aí 20 mil. Quem é que vai fiscalizar isso? Né? Então, não tem fiscalização para isso, não. Não tem. A menor condição. Judá, mas acredita numa possível prisão de Lula? Eu acredito. Eu também. Eu acredito. E não está longe, não. Eu acredito, porque essa operação Lava Jato e outras operações, ela é um jogo de xadrez. Então eles começaram o peão, depois o cavalo, né? É o peão, o cavalo, até chegar no rei, né? Não, rainha. Pega o rei. Pega o rei, depois pega a rainha, que ele é o checkmate, né? Pronto. Então, já está no rei. Já está no rei. A rainha já está sendo circulada. Então vai chegar o momento que cai a rainha. Porque aí é checkmate. Motivo para prender, eu acredito que tenha. Porque não adianta Lula dizer, não, o triplex não é meu. Não adianta. Não adianta dizer. Aí tem 5 empresários, não, o triplex é dele. O sítio não é meu. Não adianta dizer que ele não subtraiu pertence do Palácio Planalto. Subtraiu. Que não pertence a ele. Não pertence a ele. Pertence à União. Não pertence a ele. Aquilo é peculato, aquilo lá é peculato. Né? Não adianta dizer que ele não sabia e não fazia parte da Operação Lava Jato. Não adianta ele dizer. Porque no primeiro momento, quando tratou-se da questão do mensalão, ele disse que estava na sala quando Roberto Jefferson recebeu 4 milhões para o PTB e ele não viu. Ora, 4 milhões você não bota no dedo, no bolso mindinho aqui não, né? Não tem um bolso mindinho aqui que a gente... Mesmo que as notas forem de R$100? Não bota. 4 milhões você bota
você carrega num carro de mão, dá uns 5, né? Numa caminhonete. Dá uns 10 quilos de papel moeda. Ora, se dá muito mais do que isso. Então, dizer que não viu? Não viu. É cego, é cego. Não viu. É por isso que a gente colocou aquela questão do diagnóstico do Alzheimer. Ele não se lembra de nada, não viu nada. Como é que vai governar o país? Não sabe nem quanto ganha, Judas. Não sabe quanto ganha. Não sei quanto eu ganho. Eu faço as contas do meu salário todo dia, de manhã e de tarde. Ainda aumento. Todo o povo trabalhador sabe quanto ganha, sabe quanto tem que pagar. Se você tiver uma conta de 180 para pagar, você diz que é 150. Se eu tiver 180 para receber, eu digo que é 200. Não é assim? Quando a gente vai fazer a conta para receber, sempre conta maior. Outra coisa que me chama a atenção, Judásio, como é que ele vai justificar aquele salário exorbitante, no caso da falecida esposa? Não sei. Ali deve ter sido algum fundo de pensão, né? Ele não sabe de nada, ela não sabe de nada. Cai do céu aquele negócio ali, Judásio. Ele está igual o exemplo do daqui, que tinha 80 milhões, sei lá, R$1 milhão na conta dele lá, não sei quem colocou. Não sei quem botou, não. Mas já que está lá é minha. Mas vamos aqui. Isso aqui é bom conversar com o Judásio porque o assunto vai longe. Mas, Judásio, eu essa semana eu vi uns comentários que o Fernando Fernandes está fazendo aí. E você foi vereador na Câmara lá. Eu, particularmente, eu sou a favor que a Câmara tenha os veículos dela. Para dar assistência, o vereador precisa de um veículo para fazer uma fiscalização. Mas que seja assim. Pelo que eu vi, cada vereador tem um veículo lá, mas ele tem que dirigir o próprio veículo. Aí é um complicador, Judásio, porque, por exemplo, se eu sou vereador, na hora de trabalhar, eu pego o veículo da Câmara e vou lá de casa até a Câmara para trabalhar, ou saio lá para fiscalizar, beleza, está dentro do conforme, dentro da parte de moralidade. Mas, olha, e fora isso aí, se o vereador pegar esse veículo para ir para a casa dele, não, vai para o trabalho dele com esse veículo, já não faz mais parte da Câmara. Não é complicada essa situação? Não foi só para concluir, não foi uma questão que a Câmara tem que dar uma observada melhor? Você não acha, não? É uma briga desnecessária. Fui vereador durante esse período. Utilizei o carro, inclusive. Daí eu não posso chegar aqui e negar que utilizei. A gente tem a Câmara tem uma verba de gabinete, que é uma verba rescisória, né? Sim. Indenizatória. Indenizatória. Que chega a R$8 mil, né? Mês. A minha utilização, mas você não é obrigado a utilizar tudo. A minha utilização normalmente era com o carro e combustível. Inclusive eu não usava nem o teto do combustível. Uhum. Agora, o que eu acho que a gente tem que observar é, primeiro, a Câmara ela tem um orçamento próprio. Sim. Tá certo? Ela tem um orçamento próprio. Então, é possível que o vereador ele tenha essa estrutura? É possível. Então ele vai lá e tem. Tá certo? Agora, a utilização disso é muito complicada. Por causa justamente do que você colocou aqui. Eu posso ir a Natal resolver um problema pessoal, mas eu posso ir resolver um problema da Câmara. Quando eu for resolver um problema pessoal e eu não vou no carro, isso é muito tentador. É verdade. Né? É muito tentador. A outra coisa é que eu não concordo que o carro venha a ser dirigido só pelo vereador. Tem uma assessoria lá, você pode ter uma pessoa que vai ser credenciada. Mas isso é o que está na lei lá. Você pode, acho que você pode botar escrever outra pessoa para dirigir. Você pode. Vai lá e diz que vai dirigir. Vai a serviço. A outra coisa assim, leva o carro para casa? Não leva. Eu particularmente sou a favor. Tem garagem. Que se faça na utilização. Não estou dizendo com relação aos custos. Que faça como a Petrobras faz. A Petrobras hoje, ela licita o carro. Ela não tem motorista nos seus quadros. Então, Burton trabalha lá nas vendas. Então, Burton tem direito ao carro, tem uma cota de gasolina, leva esse carro para casa, vai para o supermercado, mas ele é responsável pelo carro. Você está entendendo? Você tem toda a responsabilidade sobre aquele veículo. Porque você vai ter mais cuidado. Com certeza. Você vai ter mais cuidado. Agora, com relação ao gasto, a gente sabe que é um gasto grande, né? Que esse dinheiro poderia voltar para a prefeitura e a prefeitura aplicar aí, colocar na conta única e aplicar como foi aplicado em épocas passadas, que a Câmara devolveu. Só não pode confundir, né, Judásio? É a transparência que tem que haver com outro princípio chamado de moralidade. Agora a moralidade tem que acontecer. A Câmara fez a licitação de todos os trâmites. Não, isso aí não tem dúvida, né? não. Tem dúvida, todos os trâmites. E
do ponto de vista de legalidade, eu não vejo assim nenhum problema. Não, a legalidade está beleza. É um problema polêmico, né? É um problema polêmico, que a população ela deve fiscalizar, eu acho que deve se pronunciar, tendo em vista que é recurso público, né? Quando se trata de recurso público, a gente sabe. Agora, quando nós prestamos atenção, nós temos que avaliar todos os poderes. Com certeza, né? Com certeza. Então, o Brasil foca muito, o brasileiro foca muito o executivo pela necessidade que tem, o legislativo pela proximidade que tem com a população, mas existem outros poderes a ser fiscalizados. O poder judiciário, o Ministério Público, com certeza, a polícia, o governo do Estado. Todo o pessoal que recebe recurso público tem que ser fiscalizado. Tem que ser fiscalizado, tem que prestar atenção. Gildásio, eu queria agradecer aqui, Gildásio, porque já estouramos os 30 minutos e eu quero te dar mais um minuto aí para tu fazer as tuas considerações finais aí. Fala o que tu quiser aí nesse... Primeiro agradecer aqui a você, né, e a Valíris pelo convite, né? Eu acho que é importante esse trabalho. Quero vir uma vez aqui para falar de política. Quer mandar um abraço para alguém também? Porque eu acho que está precisando, não falar de política partidária, não falar de política de voto, mas falar de Parnamirim, né? Das condições de Parnamirim. Está convidado. Como está o governo, como é que está a Beira está saindo, né? Está convidado. A gente está aí para fiscalizar. Eu sou um cidadão agora. Também, sempre foi, né? Sou um cidadão agora sem mandato, né? Tenho até uma liberdade maior de fazer essas cobranças, né? E mandar um abraço aí para todos os paraviridenses. Valíris, dá as considerações aí. Um abraço para Jonathan, né, as pessoas que estavam nos assistindo, né, e dizer que o programa 30 Minutos, mais uma vez, tem patrocínio do Sistema Colégio de Curso. Está puxando o saco do Daniel já. Não, eu tenho que falar, senão ele dá minha demissão, né, meu? Pessoal, muito obrigado aí, boa tarde. Queria mandar um abraço para o Coronel F. Campos, aqui do Sindacta 3, aqui em Recife, tá? Que está nos acompanhando aqui ao vivo, tá? E Gildásio, muito obrigado por ter comparecido. Você é sempre convidado aqui no programa. Você quiser marcar o dia, você que marca o dia, na realidade. O Gildásio é fora de série. E Valíris, obrigado pela participação. Programa 30 Minutos, mais uma vez, e agradeço aos internautas, né? E que Deus abençoe todos. Boa tarde.